Olá, meu nome é Natália Souza, sou estudante da Universidade Federal de Rondônia, campus Presidente Médici, e hoje vou falar sobre anatomia das plantas na disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal. As plantas são organismos que fazem parte do nosso ecossistema. Elas possuem caule. Pelo caule são transportadas substâncias através do xilema e do floema. Essas substâncias vão para locais de consumo, como folhas, e essas folhas podem conter diversos tipos de textura em sua superfície. Essa textura pode ser lisa, cerosa ou com pelos, que seriam os tricomas, como a gente estudou em fisiologia. O caule vai servir para condução e suporte, também faz parte da sustentação da planta, em conjunto com a raiz. O caule é uma estrutura que pode ter várias variações, né? A gente pode observar os lenhosos, que são aqueles de madeira das árvores, né? Os troncos. O colmo, no caso da cana-de-açúcar. Os herbáceos, como as hastes de feijão. O estirpe, que é nas palmeiras. As folhas são órgãos vegetais existentes em praticamente a maioria das plantas, né? E geralmente elas vão apresentar um crescimento limitado e não vão crescer durante toda a vida da planta. A principal função delas é a realização da fotossíntese e transpiração, trocas gasosas, reservas e até atrair agentes polinizadores. Em anexo a essas estruturas citadas, a gente pode colocar também as gemas ou meristemas, né? As gemas podem ser apicais ou podem ser laterais. Essas gemas são formadas por aglomerados de células que estão em constante multiplicação. Essas células vão se multiplicando e multiplicando até promover o crescimento da planta. Ainda falando sobre a parte aérea, a gente pode citar as regiões também onde as folhas se originam, que são denominadas nós, e a separação entre elas, né, essa distância, leve distância, dependendo do tipo da planta, a gente chama de entrenós. Essas são regiões de crescimento, de onde vão brotar ramos laterais, folhas, flores. Partindo para a parte do sistema radicular, nós vamos ter as raízes, que servem para a questão de absorção de água, nutrientes na planta e principalmente sustentação da planta. A raiz vai auxiliar a absorção de água e sais minerais pela planta através do xilema. O xilema vai partir da raiz, levando esses nutrientes para as partes aéreas da planta, e lá essas partes vão ser nutridas, sejam folhas, caule, novas gemas que estiverem brotando, inflorescências. Essas estruturas também são divididas basicamente em dois grandes grupos, que seriam as raízes pivotantes e as raízes fasciculadas. Eu deixei aí dois exemplos de raízes, onde a gente tem um pezinho de hipocampo e um pezinho de cacto. E o que a gente pode observar de diferença entre esses dois grandes grupos que eu citei é que a pivotante ela vai ter como se fosse um canal principal ali, né? E vários ramos, várias ramificações partindo dele. Já a fasciculada é um tipo de raiz em que ela se distribui desde a base dela, ela se distribui de uma maneira quase que igual por toda a extensão dela. As raízes fasciculadas, elas vão ser de plantas monocotiledôneas e as raízes pivotantes ou axiais, elas vão ser de plantas dicotiledôneas. A gente pode citar aí a exemplo de raízes fasciculadas, os grãos como trigo, milho, arroz, lírios, narcisos, cana-de-açúcar, banana, gengibre. E as dicotiledôneas a gente pode colocar aí os legumes como ervilha, feijão, lentilha, batata. Dentro desses grandes grupos, a gente vai ter também outras classes, né? E eu selecionei aqui algumas para destacar que eu achei interessante, que seriam as raízes estranguladoras, que elas causam sombreamento na planta, mas principalmente elas, como o próprio nome diz, elas estrangulam a planta. Elas funcionam como uma espécie de hospedeiro na planta até que a planta morra e ela se aproveite daqueles nutrientes.
Tem também as raízes tubulares, né, que é no caso das árvores, que vão dar sustentação. As tuberosas, que são umas das mais interessantes, né, que elas acumulam compostos orgânicos, como amido. A gente pode citar mandioca, batata doce, cenoura, beterraba, rabanete. Voltando na parte aérea das plantas, a gente vai encontrar as flores. Essas flores são responsáveis pela reprodução em muitas espécies de plantas, principalmente nas angiospermas. As flores elas vão ser compostas basicamente de um receptáculo, um pedúnculo, uma sépala, a pétala, anteras, filetes, estilete, estigma, e toda essa estrutura vai servir para disseminação de pólen, vai servir para fecundação, que é levada por agentes externos, que seriam, no caso, polinizadores, e esses polinizadores vão levar o material necessário da planta, da flor masculina para a flor feminina e fazer a fecundação. O resultado da germinação dessa fecundação é o fruto. Esse fruto vai ser composto principalmente por uma estrutura chamada pericarpo e pela semente. A principal função do fruto é proteger a semente. Além das estruturas citadas, a gente vai ter o pedúnculo, que é muito importante para fixar o fruto na planta. Nós vamos ter o pericarpo, que vai proteger a semente. Esse pericarpo é composto pelo epicarpo, que é a casca, né? O mesocarpo, que é a carne, e o endocarpo, que é uma estrutura um pouco mais próxima ali da semente. E juntas, em conjunto, elas vão formar o pericarpo que vai proteger essa semente. Agora, para finalizar, eu vou responder a questão proposta pela professora, que é a relação da fisiologia vegetal, a influência dela acima da produtividade dos alimentos no Brasil. Bom, eu acredito que entender os processos de uma planta, como ela vai se comportar, a parte hormonal, como essa planta se adapta em uma determinada região, é de extrema importância para você poder levar um produto final para um consumidor final ou para você fornecer esse alimento para um animal, um rebanho, é de extrema importância sim, porque todo produto de origem animal ele vai estar ligado com o que é oferecido para aquele animal, com o que ele come. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre fisiologia, a gente estudar isso, a gente procurar entender cada vez mais para poder enriquecer esse conhecimento e poder preencher as lacunas na nutrição desses animais em que a gente vai trabalhar. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão aí pela qualidade ou pelo áudio que talvez não tenha ficado muito bom, mas obrigada pela atenção.